Olá, espero que esteja tudo bem neste dia e seja bem-vindo para mais um tema nosso de saúde. E o tema para hoje é cuidando do nosso sistema metabólico. Vamos orar. Santíssimo Deus, Santíssimo Pai, mais uma vez invocamos a Sua presença para que venha nos conduzir e nos inspirar e conhecermos como devemos cuidar do nosso sistema metabólico. Em nome de Jesus. Amém. Entende-se por sistema metabólico como sendo o conjunto de todas as reações químicas que ocorrem no nosso organismo para a produção de energia e para a manutenção da vida. Todos os alimentos que consumimos e a sua metabolização pode acontecer que haja a acidificação do sangue ou a alcalinização do sangue. Podemos assim pensar que os alimentos que contêm ácidos, os alimentos que têm o sabor ácido, possam contribuir para a acidificação do sangue, mas não é exatamente assim que acontece. Então, consumindo as frutas, apesar de terem propriedades ácidas, mas quando chegam ao nosso organismo, eles fazem o contrário, alcalinizam o nosso sangue. A maior parte dos alimentos de origem vegetal são bons para alcalinizar o sangue, com exceção dos cereais e de alguns legumes que acidificam o sangue. Mas os alimentos de origem animal, todos eles acidificam o sangue. Quais são as consequências da acidificação do sangue? A acidificação do sangue tem tendência a levar à osteoporose e à descalcificação. Tem tendência a levar à arteriosclerose e às outras doenças coronárias. Tem maior propriedade de levar à artrite, tem tendência a aumentar líquido nos tecidos, levando ao edema. Também a acidificação do sangue conduz ao cancro. E as células cancerógenas desenvolvem-se melhor em meio ácido e não em meio alcalino. E também maior risco de produzir cálculo nos rins. De uma forma geral, para o bom funcionamento do nosso metabolismo, nós devemos consumir mais alimentos que alcalinizam o sangue, porque as reações químicas ocorrem melhor em um meio básico ou mais ou menos alcalino e quando está em meio ácido prejudica as funções metabólicas. Doenças do sistema metabólico. Temos a fadiga, temos o diabetes, a gota, hipoglicemia, magreza e triglicéridos elevados. Alimentos importantes para o funcionamento adequado do sistema metabólico. Temos a batata doce, a cereja, a fruta-pão, a aveia, óleo de peixe, a maçã, o limão. Dicas importantes. Reduzir a ingestão de calorias. Então, devemos equilibrar o consumo de calorias. Devemos consumir alimentos com propriedades acetógenas, como é o caso da maçã. Aumentar o consumo de alimentos que alcalinizam o sangue. Reduzir a ingestão de alimentos que acidificam o sangue. Favorecer a função dos rins, que ajudam na regulação da alcalinização do sangue ou do nosso organismo no geral. Devemos consumir água e facilitando assim o bom funcionamento dos rins e a retirada de todas as substâncias tóxicas. E para quem quem tem triglicéridos elevados ou colesterol elevado no sangue, o consumo de aproximadamente 120 gramas de feijão durante 2 semanas vai ajudar a reduzir e muito o excesso de colesterol e triglicéridos no organismo.
Essas são as mensagens, esta é a mensagem que tínhamos para hoje, é o conselho que tínhamos para hoje. Cuide do seu sistema metabólico, tenha uma vida longa, de acordo com o que Deus requer de nós em Salmos 91, verso 16. Obrigada. Olá, querido amigo, olá, querida amiga. Com certeza estou aqui mais uma vez com a palavra de Deus, a mensagem de esperança para você, percebeu? A lição de hoje é preciosa, uma série especial preparada com carinho para você. Apocalipse, percebeu? Visões e vozes. E você percebe que o Apocalipse para hoje é uma série especial. A nossa lição de hoje é visão do Cristo e, com certeza, as 7 últimas pragas. Venha comigo para o livro do Apocalipse, no capítulo 15, verso 4. Preste muita atenção, por favor. Eu leio para você, verso 4, diz assim: quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Querido amigo, querida amiga, você percebe que aqui nós temos a conclusão final da história. Aqueles que de alguma forma haviam depositado a sua devoção, percebeu? A sua adoração na besta, na marca da besta, na sua imagem. Algumas pessoas haviam invocado os mortos, percebeu? Mas finalmente a conclusão final será a adoração somente a Deus. Nunca mais alguém terá essa possibilidade de olhar para os mortos como tendo o poder ou sendo merecedores para a adoração. Agora, uma coisa, querido, muito importante, falando sobre visão do Cristo e as 7 últimas pragas. Você percebe que o Apocalipse nos mostra, no capítulo 11, versos 18. Venha comigo, por favor, para essa passagem especial. Aqui nós temos a descrição daquilo que são os eventos que vão caracterizar o tempo um pouco antes, percebeu? Do Armagedon, dessa última e o clímax da batalha entre Cristo e o diabo, entre os anjos bons e os anjos maus. Com certeza, nós como seres humanos vamos participar também ao lado de Jesus, o vencedor, ou ao lado do inimigo, o diabo e Satanás, mas já derrotado. Venha comigo para o capítulo 11, versos 18, eu li para você. Esteja muito atento, por favor. Essa é uma preciosa lição. Verso 18. Na verdade, percebeu? Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, diz a Bíblia, e o tempo determinado para serem julgados os mortos. Percebeu? Para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos seus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, diz a Bíblia. E ainda, querido, e para destruires os que destroem a terra. Querido amigo, querida amiga, você percebe que essa é uma descrição final daquilo que vai ser o cenário do mundo um pouco antes para chegarmos no Armagedon. Percebeu? E você percebe que, falando sobre a destruição da terra, nós temos hoje a poluição atmosférica. Você percebe que a nossa camada de proteção, que nós chamamos de ozônio, percebeu? O oxigênio com 3 átomos. Com certeza, essa rede colocada por Deus para a nossa proteção está sendo removida pela ganância humana. Mesmo tendo noção daquilo que significa a poluição atmosférica e os danos para a saúde. Você percebe que o homem quer ganhar um pouco mais e a indústria vai avançando. E até onde, querido, iremos parar? Você percebe que tudo está indicando que estamos caminhando para o final. Somente a intervenção de Deus nos dará o descanso e a paz eterna. Percebeu? Agora, querido, nós temos aqui as nações se enfureceram. Você percebe que há revoluções de guerras e você percebe que, de uma ou de outra forma, a pandemia e
aquilo que a queda financeira está contribuindo para as pessoas andarem com uma decepção, e isso cria, com certeza, muita confusão e agitação em todas as nações, com certeza, não somente em Moçambique, não somente em Brasil, não somente em Portugal, mas em todas as nações. E você percebe que um pouco antes de cair as pragas, porque o capítulo 11, verso 18, diz assim: enquanto o mundo estava agitado, aqui aparece a ira de Deus. No verso 18 fala da ira de Deus. Essa ira de Deus, com certeza, vai se acender, e ao cair essa ira em forma de 7 últimas pragas, o capítulo 15 do Apocalipse, no verso 1, diz assim: vi no céu outro sinal, grande e admirável. 7 anjos, tendo as 7 últimas pragas, ou os 7 últimos flagelos. Pois com estes se consumou a cólera, percebeu? Ou a ira de Deus. Você percebe que ao longo da história, Deus zanga, Deus se ira contra a humanidade. Só que, querido, essa ira de Deus tem sido misturada com a misericórdia, percebeu? De tal maneira que, quando vem o Kenneth, ele não pode atacar com toda a sua fúria. Deus se apresenta primeiro e atenua. E você percebe que você nunca sofreu a ira de Deus sem a mistura com a sua misericórdia. Mas essas 7 últimas pragas, querido, serão a ira de Deus sem a misericórdia. Razão pela qual você percebe que os que não tiverem a proteção de Deus vão sofrer, e por causa disso vão perseguir os inocentes. Veja só como o Apocalipse 15 nos apresenta a beleza daquilo que vai acontecer daqui a pouco. Nos versos 2 até verso 4, faz um parêntese para nos mostrar o que vai acontecer com os santos. Aqueles que são obedientes à voz de Deus, que obedecem à sua lei, que andam guiados pela sua palavra. Veja só o verso 2, eu acho importante. O verso 2 diz assim, o capítulo 15 do Apocalipse: vi como que um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro. Percebeu? No mar de vidro, com certeza, tendo harpas de Deus, são os vencedores. No verso 3, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Querido amigo, querida amiga, você percebe que aqueles que persistirem até o final, aqueles que continuarem adorando a Deus Criador e não a criatura, santificando o sábado, percebeu? E no capítulo 14, verso 12, você percebe que o remanescente, aquele que vai para o céu, na volta de Jesus, tem uma descrição extremamente importante e muito simples. No verso 12, capítulo 14 do Apocalipse, vale a pena tomar leitura para você, é uma parte muito importante. Verso 12 diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Quais mandamentos? Com certeza são os 10 mandamentos, que você encontra com facilidade no livro de Êxodo, no capítulo 3, versos 17. Ou seja, capítulo 20, verso 3 até verso 17. Você percebe que aí você encontra o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto mandamento na primeira tábua, e depois o 5º ao 10º mandamento na segunda tábua. O amor a Deus e o amor ao próximo. Estes 10 mandamentos são a transcrição exata do caráter do nosso Deus. Deus é amor, a lei também é o amor. Deus é santo, os 10 mandamentos também são santos. Percebeu? Deus é bom, a lei é boa. Você não tem como dizer assim: a lei de Deus é pesada. Se você estiver em Jesus, a lei de Deus é um prazer. Percebeu? Então, querido, há uma coisa muito importante. Você percebe que a descrição que aparece no Apocalipse 15, verso 2 até verso 4, nos chama a atenção aquele povo que vai ser encontrado por Jesus ao se manifestar nesta terra. Com certeza, Jesus não vai pisar mais nesta terra, mas vai estar no espaço. E neste dia da sua volta, os anjos vão ajuntar os salvos e sobem ao encontro com o Mestre. Agora, quem são eles? No capítulo 14, verso 1, diz assim: olhei e eis o Cordeiro em pé, é Jesus, sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Percebeu?
E no verso 2, ouvi sua voz do céu, uma voz de... Ou seja, essa voz era como voz de muitas águas, diz a Bíblia, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpista, quando tange a sua harpa. Então, querido, você percebe que nós temos os 144 mil. Esses 144 mil são os selados no Apocalipse capítulo 7. E você percebe que esses selados, com certeza, estão ao lado de Deus. Tem o selo de Deus. Eles têm na sua testa o nome do seu Deus. Ou seja, esse sinal é uma identidade através da verdade assimilada e aceita e obedecida ao longo do tempo. Há uma coisa muito importante para você, querido. Enquanto vivemos, enquanto aprendemos, enquanto ouvimos e aprendemos sobre o nosso Deus, a cada vez que o Espírito trabalha na sua vida, te convence e você aceita e passa a viver em harmonia com os princípios da palavra de Deus, você está sendo colocado do lado dos salvos. Mas há um detalhe. O santo dia do sábado, desde o Gênesis, é o sinal de Deus. O santo dia do sábado vai ser a marca distintiva quando surgir o decreto dominical. Comece agora, querido, guardando os 10 mandamentos, inclusive o santo dia do sábado. E você vai fazer parte daqueles também que são remanescentes do Apocalipse 14, verso 12. Percebeu? Então, querido, você percebe que para podermos chegar ao final, vou ler capítulo 15, verso 8, que diz assim. Este é o meu último verso. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Sabe o que significa isso? Quando começar a cair as 7 últimas pragas, significa não haverá mais a graça. Não haverá mais mudança de lado. Mas enquanto não chegamos a esse tempo, você pode aceitar Jesus e ser salvo por sua graça. As pragas encontram-se no capítulo 16. Você percebe que são juízos de Deus sobre aqueles que são impenitentes. Mas para você que aceita Jesus e quer viver em paz e harmonia com Ele, você percebe que a partir deste momento você está sendo selado e recebe a proteção de Deus e não somente a pertença a este Criador. Venha comigo para esta oração final. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por esta lição preciosa. As 7 últimas pragas. Nós sabemos que o Senhor nos ama e por seu amor faz um convite especial para o aceitarmos e andarmos no seu caminho, para sermos selados por seu santo selo, este selo sagrado, ao obedecermos a sua lei e ao recebermos o seu Espírito Santo e nos identificarmos com Jesus a cada dia. Te agradeço e te louvo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Sem pastor, eu neste mundo andava a vaguear, quando atenciosamente eu ouvi a sua voz: venha, meu filho, no aprisco se abrigar, ao teu lado eu quero estar, eu quero te agradar,
seu aprisco sair. Não há motivos para eu do seu aprisco sair.